Olá, hiperlinkados no ar. Beleza, Diego? Tudo certo, Júnior? Tudo certo? Eu gostaria de avisar a você que se você perdeu algum programa no passado do seu Hiperlinkados, e é o seguinte, é muito importante porque tem coisa que a gente fala e vai falar hoje, nos próximos programas, que é preciso que você tenha visto alguma coisa lá atrás. Se você perdeu, você pode entrar nas redes sociais, coloca Hiperlinkados aí no seu Face, você já vai achar a nossa página, coloca Hiperlinkados aí no Google, que você vai achar o blog, você vai achar tudo que você precisa achar e os temas dos programas anteriores. É isso certo? mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Diego, no programa anterior a gente falou que tinha que ter carta de habilitação para servir a Cristo. É verdade. Para fazer boas obras. Para você fazer boa obra não é só sair fazendo boa obra. Sim. Você tem que ter o sentimento de Cristo. Perfeito. Vamos continuar isso? Vamos E continuar. aprofundar nesse sentimento. Isso. A gente vai falar hoje sobre o paradigma de Cristo, que é o sentimento dele. Sim. Né? Essa palavra aqui, o sentimento de Cristo, a gente vai entender mais quando a gente olhar para o mundo do jeito que Cristo olhava o mundo. Então a gente está tentando ver o mundo pelos olhos de Cristo. Isso. E isso é muito legal, isso que você acabou de falar, porque ajuda a gente a entender o que é paradigma. Porque é uma palavra abstrata, né? Paradigma, o que é isso? Sim. Pra você entender legal o que é paradigma, paradigma é o óculos que você coloca para ver o mundo. Entendi. Dependendo do jeito que você foi criado, o seu óculos é de um jeito. Isso, exatamente. É? Você é criado de um jeito, o seu óculos ele é de um jeito. Você enxerga as coisas, o mundo, é a sua visão de mundo, o jeito que você enxerga a vida. E as pessoas, elas têm maneiras diferentes de enxergar a vida. Tem coisa que você acha absurdo, tem coisa que você acha certo, e tem coisa que você acha absurdo que o outro cara acha certo. Exatamente. Eles estão com óculos diferentes, Óculos diferentes. Qual era o óculos que Jesus usava? que é o que a gente precisa usar também. Exatamente. Todo ser humano, porque é da natureza caída, Júnior, a gente tem algumas coisas que os nossos óculos têm iguais, certo? Entendi. A gente combina algumas coisas porque a gente é humano, né? Uhum. Então a gente tem coisas em comum. E na visão de mundo da maioria dos seres humanos, a gente tem coisas em comum na nossa visão de mundo. E a gente vai contrastar agora um pouquinho qual que é a nossa visão de mundo e qual que é a de Cristo, para a gente poder no final ter o mesmo sentimento que ele. E Beleza? buscar isso. Isso. Então eu Entendi. quero começar fazendo uma pergunta para você aí que está nos assistindo. Se você vê uma criança indefesa cair numa piscina, uma piscina que adulto dá pé, sabe? Dá pé, rasa, mas para criança, mortal. Exatamente. A criança caiu na piscina. Mesmo você que não sabe nadar, mas é adulto, sabe que aquela piscina dá pé para você, você pularia? Mas pra salvar essa criança? imediatamente. Juro, você principalmente tem uma história interessante com a natação, né? Tenho, né? Porque desde que eu conheço o Júnior é um peso de papel na água. né? Era do verbo não sou mais. Era, exatamente. Júnior afundava assim, ó. Foi. Foi, né? Foi. Agora você sabe nadar. Sim, tá vendo? Olha que legal. Um abraço ao Batuba aí. Aí aprendeu a nadar, legal. Mesmo não sabendo nadar naquela época lá passada, Sim, você pularia? pra salvar? pularia. Dá pé, pulo. Dá pé, pula. Pulo. Vai lá para salvar a Pego criança. na hora. Legal. A maioria das pessoas pularia. Agora a mesma pergunta. A criança caiu, Júnior. Caiu. Mas agora ela não caiu na piscina, ela caiu no mar revolto. Você está num navio gigante e o mar está mais gigante ainda e a criança cai naquele mar. Você pula? Mesmo que saiba nadar, que agora eu sei. Mesmo sabendo nadar. Mesmo sabendo Mesmo nadar. sabendo nadar, você vai olhar a criança que caiu, você fala assim, puxa, onde estava o pai? A primeira coisa que acontece na cabeça... Cadê o pai dessa criança? A primeira coisa que passa é desculpa para não pular, né? Ou você fala assim, que absurdo, terrível. Você grita que tá terrível. Só terrível. Nossa, e agora? Como é que vai fazer? Eu sei que tem um ou outro que pula. Tem gente que pula. Eu sei que tem. Tem bombeiro assistindo a gente, pula. Eu sei que tem. Mas vamos falar a verdade aqui. A maioria de nós não só não pularia, a maioria, tá? Não só não pularia, como
também não teria coragem, Júnior, de acusar ninguém de não ter pulado. Tipo assim, tá nós dois Por que lá que você assim, não pula? né? Ô, vai lá salvar a criança, né? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque aí a gente começa a entender como fatalidade. E a gente é o seguinte também, né, cara? Entender com fatalidade como assim? Que pena que essa criança caiu lá. Puxa vida, né? Foi um Que acidente. terrível. Não estava no meu poder ajudar. Terrível. Já começa a chorar. Terrível. É, e tem um outro detalhe também. Comove. Se eu falar pra você pular, o que acontece? Mano. Primeira coisa que você vai fazer é, por que não pulou você então? Ah, pula, vai você. É, né? Então a gente fica quietinho nessas horas, a gente nem acusa o outro pra não lembrar que essa responsabilidade pode estar dividida comigo também, entendeu? Só um detalhe, a gente não tá fazendo juízo de valor, não tá dizendo que você tem que pular. Não, a gente não. tá dizendo que é natural, que acontece. Porque quando o mar tá revolto, tem uma coisa que chama autopreservação. Você quer cuidar da sua própria vida. Esse negócio é tão forte, essa autopreservação, que a gente acha normal e natural ser assim as coisas. Mesma coisa, você não interfere em assalto. Quando você vê uma outra pessoa sendo assaltada, você não vai lá. Isso, porque você está se preservando. E existe uma consciência muito certa na nossa cabeça. É normal para o ser humano, a gente parte do princípio que todo ser humano tem o direito de se preservar. Eu entendi. Quando é a nossa vida, quando a nossa vida está em risco, a gente pode não atuar. Entendi. Agora, você que pularia, você deve estar falando assim, ah, mas eu pularia. Um dia você viu, esses pastores estão falando, não é verdade. Não, vem com a gente no sentimento comum. Isso, vem entender. Põe a o gente óculos do outro. A gente está falando da maioria, a gente está falando do grosso da humanidade. Põe um óculos do outro. Isso. Você pode pegar um outro exemplo. Talvez esse exemplo que a gente deu, você pularia no mar, porque você já ia salvar vidas mesmo. Você já está com um óculos bom aí? Quando eu morava em Ubatuba, tinha gente que eu conhecia que era guarda-vidas. Sim. Se caísse alguém em mar, imediatamente. Claro. Eles pulam. Sim. Entendeu? Mas nós estamos falando do óculos né? Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Existe no Brasil uma lei que diz assim que se você negligenciar socorro a alguém, isso é crime. Olha aí. Certo? Mas se a sua vida está em risco, aí Não é crime. não é crime mais. Ah, é? É. Tá vendo? Porque a gente parte do princípio que todo mundo tem o direito de preservar a sua própria vida. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente é assim. Esse é o ser humano. E aí a gente vive assim, cara. Tudo a gente pensa pro nosso próprio interesse, pro nosso próprio, para aquilo que vai nos beneficiar. Vou dar um outro exemplo. Você está dirigindo o carro, tem alguém no passageiro e você vai bater o carro. Não tem como evitar a batida. O seu braço vira pro lado para salvar você. É isso? Você não vira assim e fala, vou bater eu e salvar o outro. Entendi. Assim, o reflexo do braço. Entendi. Entendeu? O teu corpo tira você do acidente. Sei. Não é? É um reflexo. É né? automático, é um reflexo automático. Isso. Reflexo automático. Salva, sai do acidente. Então, Júnior, a gente está sempre preocupado com aquilo que é nosso, minha preservação, o que é meu benefício. Isso está permeado na cultura humana. Na cultura brasileira ainda mais, né? Entendi. Tem até um jeitinho brasileiro, Isso. a lei de Gerson. Pesquisa aí na internet e você vai descobrir o que é. Não é a gente querendo tirar vantagem de tudo. Estão pensando em mim. Exatamente. E é porque eu penso em mim, porque eu penso em mim que eu não pulo numa situação de risco da minha vida. Entendi. Muitas vezes. Claro. A maioria de nós. Certo? Por causa dessa questão do eu. Que começou lá no começo de tudo mesmo. Em Gênesis capítulo 3, você vai encontrar a cena em que acontece a queda do homem, que a gente chama, embora tenha sido por meio de Eva que começou, mas é a queda do homem, da humanidade, do ser humano. Quando Eva passando lá perto daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente diz para ela assim, olha, essa árvore aqui, ela tem uma propriedade especial, que vai te beneficiar, olha que legal. Se você comer dela, você vai ser como Deus, vai ter conhecimento como Deus, vai ser como Ele. E é muito legal que no capítulo 3, você vai encontrar lá de Gênesis, a Bíblia dizendo que Eva viu que o fruto era bom para os olhos e para lhe dar entendimento. Ela quis isso aqui lá. Naquela hora, aquele produto que era a fruta, fez com que pela primeira vez, desde a criação do homem, um homem criado, né? Pensasse em si. Porque antes eles eram nós, Júnior. Lembra que quando Eva aparece, Adão fala, é carne da minha carne. Sim. Né? O casamento é se tornar uma só carne.
Quer dizer, E ela mesma falava assim, ó, eu sou a ajudadora dele. isso. Eu nasci para ajudar ele. E Deus faz o homem à minha imagem e semelhança, né? Aham. Deus fala, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. E olha que legal isso aqui. Façamos o homem. Júnior, Nós. o homem foi feito por um eu ou por um nós? Por um nós. Quem criou? Foi um eu ou foi um nós? Foi um nós. Foi a primeira pessoa do Façamos. plural, né? Nós façamos. Nós, façamos. Então o homem ele é criado no nós, cara. E a gente é a imagem e semelhança do quê? Do eu ou do nós? Do nós. A gente é a imagem e semelhança do nós. Então quando nasce Adão e Eva, eles são nós. Né? No sentido Ó. de Você primeira sabe que- pessoa do plural. Sabe hoje quando você fala assim, a mulher foi criada para ajudar o homem? Dá problema. Dá problema. Hoje dá problema. É verdade. Hoje, como assim? É. Respeitando a mulher, não sei o quê. Porque a gente quer ser independente um do outro, né? Isso. Mas a gente não foi criado para ser independente Lá um do na outro. época não. Era isso. Exatamente. Funcionava. Era assim que funcionava. Era nós. Quando Eva pensa em si, ela descola do nós. Aí passa a pensar nela. Aí tem a vontade de Deus, que era a vontade de todo mundo, porque eles eram nós. E agora tem a vontade de Eva. Surge o eu. O eu, ele está no centro do pecado. O eu, ele é a natureza da queda. Quando a gente começa a pensar na gente, a gente descola de Deus, descola da criação, descola do outro. Diego, então o paradigma da humanidade a partir de então, passou a pensar em mim mesmo. É isso aí. Esse é o óculos que a gente coloca. Tanto é, Júnior, que quando Eva come e dá para Adão comer Pra também, Adão comer? a primeira coisa que acontece é, todo dia Deus vem falar com eles, normal, natural, sempre se deram bem, relacionamento com Deus sempre foi legal, sabe? Aham. Eles eram nós. Agora não. Deus Aí, aparece e eles se quando escondem. Deus aparece, eles se escondem. Por que eles estão se escondendo, Júnior? Se escondem. Faz sentido. Olha só que legal isso. Faz sentido se esconder de Deus? Estão com medo. Surgiu medo. Medo quer dizer, estou me preservando. Então, mas olha que legal, porque esse medo ele é espontâneo e ele nem é racional, ele é um sentimento mesmo que é irracional. Que você vai se esconder do Criador de todas as coisas? Não dá para esconder. Ele vê em todo lugar, né? É irracional, sabe? É impulso. Cara, aí a gente perde a imagem e semelhança de Deus. A gente pede mais semelhança de Deus. Cara, a gente perde a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala em imagem e semelhança de Deus, a gente fica pensando em físico. Mas é isso que era a imagem e semelhança de Deus. Isso. Você perdeu o jeito de Deus. Exatamente. A gente E pede. quando Cristo te chama para se tornar uma nova criatura, não é que ele está querendo que você não goste de você, ele está querendo restaurar aquilo que era. Isso. Para que você pare de pensar em si mesmo e volte a pensar no outro. Esse é o nosso caminho. Certo? Nosso caminho é esse aí. E o fim do nosso caminho, é guerra. Porque eu tenho o meu interesse, você tem o seu. O que vai Pronto. acontecer? Acabou. A gente vai brigar. Vai brigar. É guerra. A Bíblia fala isso em Tiago capítulo 4. As contendas e as guerras que existem hoje são por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Então, é eu querendo o que é meu, você querendo o que é seu, e a gente entra em guerra, a gente entra em confusão. É assim o tempo todo. Ô, Diego, o cristianismo fala da vida, então. A doutrina cristã, né, a Bíblia, Cristo, ele fala da natureza humana, de tudo. Porque às vezes a gente acha que o cristianismo fala de igreja. Isso, É ser ou não ser de igreja. Jesus vem aqui para transformar quem é o ser humano. Não, estamos falando de humanidade, de todo mundo. Exatamente. Então, Júnior, olha o nosso óculos humano, quando a gente veste ele, a gente fica pensando o quê? Qual que é o destino que o ser humano pensa para si mesmo? Ele pensa o melhor para si. O melhor, eu quero o melhor. O melhor. Ela come Claro, a eu quero o fruta melhor. porque ela está pensando o melhor para ela. Na hora que o eu entra, o eu pensa assim, como eu vou me beneficiar? O que é o melhor para mim? Benefício para mim. Exatamente. Então, o meu sonho é me dar bem na vida. Aham. Tanto que a gente fala com a maior tranquilidade, assim, é uma frase que ninguém condena por falar. Ninguém é condenado quando diz a frase, o que eu quero é ser feliz. Ó, pronto. Ninguém mexe é comigo, condenado porque eu tô querendo porque ser feliz. todo mundo quer ser feliz. Esse é o nosso jeito de pensar. Eu não estou aqui falando que não é para ser feliz, não, mas a gente vai chegar lá. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. A gente, Júnior, está pensando em conquistar para a gente. A gente nasce querendo ganhar. A gente nasceu para conquistar, para ganhar, para ter sucesso, para conseguir as coisas, para se beneficiar. Só que tem um detalhe, nesse padrão, alguém vai ter que perder. Não, aí a gente vai destruindo no caminho qualquer um que estiver contra o nosso interesse. É. É assim, Perde ele, eu não. exatamente. Não é? É porque que a natureza, quando o ser humano cai, a natureza que foi colocada sob o domínio do ser humano, ela passa a ser hostil também. Não era hostil no céu. Aham. Por
que ela se torna hostil? Porque ela tem que se defender da gente. Sim, agora tem que... Porque senão a gente destrói ela. Cada um por si. E a gente fez exatamente o que com a natureza? Destruiu. A gente e continua destruindo. A gente continua destruindo a natureza, a gente continua subjugando os animais até a morte. A gente faz isso, eles têm que se defender. Então, quando o homem cai, a natureza inteira é afetada, porque surge um novo ciclo, o ciclo do eu. Puxa, e como é que resolve isso, Diego? Aí, Não é nem como é que resolve, porque não sei se resolve. Então, O que eu sei é que tem um chamado para a gente pensar sobre isso. exatamente. Acho que a primeira coisa que tem que pensar, Júnior, é que a gente toma nossas ações, atitudes e decisões baseado no lugar para onde a gente está indo. Sim. Então, se eu estou indo para um determinado lugar, não vou pegar qualquer estrada, certo? Sim. Esse caminho do ser humano está levando a gente para que estrada? A gente fala para felicidade, para conquistar as coisas, para ter o que eu quero. Mas não está funcionando. Não funciona. Olha a humanidade, não no está funcionando. final, dá um caminho de morte. De morte, Não está Porque funcionando. Você pode ter o que você quiser, conquistar o que você quiser, não muda. No final da história do ser humano, é a mesma coisa, acaba morrendo. Diego, veja, os cristãos, quando você fala, por que você está na igreja? O que você mais quer? Quero ir para o céu. Então, isso é a glória do egoísmo. Você quer ir para o céu. É a glória do Porque egoísmo. lá vai ter ruas de ouro. Ó, que engraçado. Quer dizer, por que você faz as coisas que você faz e segue a Deus? Porque eu quero ir para o céu. Isso é um sentimento que está beneficiando quem, Júnior? Eu quero ir para o céu. E toda vez que você quer mais ir para o céu, quando você tem um problema, você não aguenta mais o seu problema, você já quer ir direto para o céu. Você não se preocupa com aquele outro que também poderia ir. Eu que tenho. Aí a gente ainda fala assim, a salvação é individual. Cada um. Cada um. E olha só, ir para o céu porque tem rua de ouro, Né? Rua de ouro, imagina. Eu acho que Deus está falando assim, gente, lá o ouro não vai valer nada, porque vai dar para fazer asfalto com ele. Porque a validade do ouro é porque ele tem pouco, Sim. não é? Lá é asfalto. Então a mensagem de Deus, quando ele avisa que a rua lá vai ser de ouro, ele está dizendo, gente, lá não vai ninguém correr atrás de ouro, porque vai estar na rua. Você vai olhar para ouro lá. É outro sistema de funcionamento É outro da vida. sistema, mas a gente fala assim, não, Eu quero rua ir pro de céu. ouro. Eu quero viver eternamente. Viver para eu. Eu quero viver para sempre. Você quer viver para sempre? Eu falo um negócio que é sempre duro quando eu falo sobre isso. Eu vou falar hoje aqui agora. Eu tenho que falar. Vai. Você quer viver para sempre? Você quer ser feliz? Você quer ir para o céu? As piores pessoas do mundo querem a mesma coisa que você. Nossa, você tá falando isso mesmo, cara? Eu tô falando, cara. As piores pessoas do mundo. Pensa aí. Pior. Se você quiser pensar, bandido, Ele quer ser feliz traficante, matador, quem você quiser pensar, o que você, da sua imaginação, chama de o pior do mundo. Eles querem a mesma coisa que você. Viver eternamente, ser feliz e até ir para o céu. E pronto. E pronto. Aí vê se faz sentido um cristão falar, eu sou cristão porque eu quero ir para o céu, porque eu quero benefício para mim. Vocês estão Nesse entendendo? sentido, eu estou entendendo. Ô Diego, então como é que faz para eu pegar o outro óculos aí? A gente tem que olhar para Jesus. Olha que legal. Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele fala assim, ó, eu estou subindo para o céu, certo? E eu vou voltar para levar vocês comigo. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí, Tomé fala assim, Não, eu não lembro mostra se o foi caminho. Tomé ou foi Filipe, mas um dos dois fala assim para ele, Jesus, não conhecemos caminho nenhum. Não sabemos o caminho. Sabemos de onde o senhor está indo, a gente não sabe qual que é o seu destino, para onde o senhor está indo, como é que a gente sabe o caminho? E é muito legal porque Jesus falou que eles sabiam o caminho, né? Jesus não Falou, mente. Então, vocês sabem o caminho. Eles devem saber mesmo, né? Mas eles não reconhecem que sabem o caminho. Aí Jesus vai dar aquela resposta que todo mundo sabe de qual verso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o De caminho... novo, ele dizendo assim, ó, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou... Se você olhar para o meu caminho, o que é caminho? Caminho é processo. Entendi. Não é o destino em si. É o processo. Então ele falando assim, ó, o processo está em mim. Eu sou o caminho. Olha para mim, olha o rumo que eu ando, que você vai entender qual que é o jeito de viver, qual que é o óculos que você vai vestir. Qual que é o rumo de Jesus, Júnior? O rumo de Jesus é o seguinte. Ele nasce aqui para quê? Jesus chegou aqui, em determinado momento ele chega para os discípulos e fala assim, gente, eu vou lá para Jerusalém. Vai fazer o quê, Jesus? Vai dar um rolê? Vai lá. Vai Vai passear em Jerusalém agora com aqueles caras querendo pegar você, Jesus. Os caras estão querendo pegar você. Ele falou, não, exatamente, eu vou lá para morrer em Jerusalém. Aí Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, vira essa boca para lá. Fala Não mesmo. fala? Ele chama Jesus no Fala. canto. A Bíblia fala que ele chama no canto.
Ele fala, Jesus, para de falar. Vem aqui no cantinho, vem aqui. Vira essa boca pra Vem lá. aqui. Jesus, a primeira frase é, tem compaixão de ti. É. Olha o que ele está falando. Jesus, tem amor próprio. Pensa em você. Jesus, não fica falando essas coisas que atrai, Jesus. Atrai. Atrai. Não fala essas coisas, Jesus. Não. Fica falando aí que vai morrer, não tem compaixão de ti, não fala um negócio desse. Preocupado com Jesus. Preocupado com Jesus. Jesus vira, a resposta que ele dá é a seguinte. É uma cena emblemática. Jesus vira as costas e fala, arreda Satanás. Ele vira as costas e faz assim, ó, para longe de mim, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Você tá com o paradigma errado. Exatamente. O paradigma do homem, as coisas do homem é pensar em se preservar. E Deus não funciona assim. E aí, eu nasci aqui para morrer. Aí ele fala assim, ó, quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Isso, Lucas aí 23. Ele fala assim, ó, Lucas 9, 23 a 24. Você se entrega. Qual é a tua cruz? Assim, tua cruz não é o problema que você está carregando. É assim, ó. Vem comigo até a cruz. A minha cruz, eu vou fazer algo que eu não penso em mim mesmo. Isso. Eu vou me entregar. Não, sim. Ele fala negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então, veja comigo essa cena aqui. Os seres humanos estão vindo para cá, querendo felicidade. Esse é o caminho, esse é o processo dos seres humanos. Processo do eu. Aí vem Jesus que nasce para acabar numa cruz. Ele nasce para morrer. A gente nasce para ganhar, ele nasce para perder. Então ele está no caminho oposto, no caminho contrário. Ele fala assim, quer me seguir? Pega a tua cruz e vem comigo até a morte. Ele dá razão, Júnior, falando assim ainda, se você quiser ganhar a sua vida, no verso 24, perdê-la. Mas se perder a sua vida por minha causa, aí a ganhará. Olha só, se você viver pela causa de Deus, ou seja, pela causa de outro, se você entrar num acordo de nós, você tem a vida. Agora, se você viver para você, não tem vida no final. Ô Diego, e ele até promete ressurreição para o cara poder morrer em paz. É verdade. Ele fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Fala assim, ó, é o seguinte, pode ficar tranquilo que se você morrer, eu te ressuscito depois. Isso, ele está falando assim, ó. Pode ir até a morte por alguém. Essa frase, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ele não está falando para você usar no funeral porque ela é bonitinha só. Ele está falando assim, ó, eu tô te dando condição de entregar sua vida até a morte. Pode entregar ela tranquilo, que se você fizer isso, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristianismo é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais. Tem um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que diz que não há salvação em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. Por quê? Porque a nossa religião é a melhor de todas? Porque a gente é, não é? Uhum. Por que o cristianismo seria melhor que outra religião? Porque ele se coloca como exclusivo nesse sentido. Por quê? Né? Por quê? Não é só tem salvação em Cristo. A gente fala assim, ó, só vai ter salvação se você conhecer a Cristo. Uhum. Gente, a ideia de que você tem que morrer para si e pensar no outro, ela é tão extraordinária que eu acho muito difícil alguém ter essa ideia. Não, eu acho difícil não. Eu te digo, ela tem que ser de fora do planeta, porque ninguém aqui na Terra pensaria assim. Veja o problema que está no mundo de religiões, Estado Islâmico. Vai pensando aí, se a gente seguisse isso e parasse de fazer a minha vontade e pensasse no outro, tá lá, Israel e palestinos brigando. Se eles param e falam assim, ó, nós vamos seguir a Cristo, vamos pensar no outro. O que acontece com a guerra? Para a guerra. Oh, como é que ia ser a vida se em vez de eu viver para mim, eu vivesse para você e você vivesse para mim? Eu penso no outro. E aí assim fosse... Como é que ia ser a vida na Terra? Arruma tudo. Arruma tudo, arruma o céu vai ser assim. Arruma política, arruma o que você quiser. O céu vai ser assim, cara. Abriga com seu vizinho. Se você é cristão, você crê que existem os anjos. Cara, tem um anjo agora que ele vive para servir a sua vida. Ele está a trabalho de Deus, ele está cuidando da sua vida. Cara, é assim a vida. Pensando nos outros. Pensando no outro. Ele não vive para si, vive para o outro. Esse é o paradigma de Cristo, que é muito diferente do paradigma do ser humano. É por isso que você vai entrar nas igrejas e você vai perceber, você vai olhar assim, puxa, parece que não tem bom testemunho nas igrejas, etc. Gente, porque não é só dar testemunho, viver de um certo comportamento religioso. Isso é transformação, isso é milagre. É milagre. Isso é se tornar nova criatura. É isso que a Bíblia propõe que ocorra com aquele que se entrega a Cristo. Que ele troque o paradigma. Que ele mude a visão. Conversão é isso, é trocar o que está lá dentro, lá no fundo de você. A gente geralmente troca o que está por fora.
troca a casca aqui. A casca é fácil de trocar, não é? Eu quero ver mudar pensamento. A Bíblia diz isso lá em Isaías, não é? Fácil é mudar comportamento, mas mudar pensamento é muito complicado. As pessoas mais famosas e importantes que a gente conhece do nosso tempo, Júnior, viveram esse paradigma. A gente fala de Martin Luther King, a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, gente que viveu aqui no paradigma de Cristo, não viveu para si. E Jesus deixou a dica: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amarem uns aos outros. E disse mais: ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Esse é o chamado de Deus para você. Paradigma é um modelo de pensamento que ajuda a explicar e entender a forma como vemos o mundo. É como se fosse uma lente de óculos. Um dos paradigmas mais comuns do ser humano é o pensamento da autopreservação. Praticamente todos nós sempre pensamos em nós mesmos primeiro e no que é necessário para sobrevivermos. O sentimento de interesse e benefício próprio está muito enraizado na humanidade. Podemos traçar esse modelo de existência à queda da humanidade, onde, para se beneficiar, Eva come um fruto que a tornaria semelhante a Deus. No Éden, a humanidade foi criada por um nós, mas quando Eva colocou seus interesses em primeiro lugar, o nós pela primeira vez se transformou em um eu. Quando pensamos apenas em nós mesmos, estamos desconectados de Deus. O eu é a natureza da queda. O óculos que nós usamos para enxergar o mundo se chama eu. É a partir do que é melhor para mim que eu tomo minhas decisões, trato as pessoas e até me relaciono com Deus. O paradigma que Cristo quer implantar em nós é o da renúncia pessoal, de considerar os outros mais importantes do que eu mesmo, ainda que isso traga um grande prejuízo para mim. O sentimento que Cristo teve ao vir à Terra foi o sacrifício de si mesmo, pensar em nós ao invés de em si. É esse sentimento que ele quer colocar em cada um de nós. Isso é conversão.